Quer dizer, o medo e o preconceito estão muito próximos, né? Me formei em medicina, fiz clínica médica, depois imunologia e voltei para fazer mestrado em medicina tropical. Do mestrado, acabei nem passei para o doutorado direto e defendi o doutorado em medicina tropical, muito ligado a temas nossos, né? E tudo isso, de repente, aparece uma coisa nova. Com a epidemia, que começa a aparecer, começa a ser falado, está na televisão, vai chegar no Brasil, está chegando no Brasil. E aí, junto com várias pessoas, e eu tinha na cabeça, continuo achando a mesma coisa, houve uma estruturação de um negócio chamado Comissão Interinstitucional da AIDS. E a minha opinião é óbvia. Olha, a universidade tem que tomar à frente o acompanhamento, a prevenção, a diminuição dos preconceitos, a discriminação que certamente vai acontecer, e discutir sobre o medo, né? E aí a proposta que eu tinha feito foi que a Faculdade de Medicina, dentro de um serviço que já existia, que na época eu coordenava, que é o Serviço de Doenças Infecciosas, estruturasse um local para recebimento de pessoas em risco ou infectadas pelo HIV, era o nome que era dado à época, né? E olhando retrospectivamente, acaba acontecendo algumas coisas que parece até jocoso, de tão trágico. Porque nós decidimos abrir dentro do serviço uma área que não chamava ambulatório de AIDS. Foi denominado, decidimos, ambulatório de imunodeficiência, para evitar até mais uma discriminação pudesse acontecer, né? E parecia tudo tranquilo quando planejamos, mas aí foi muito duro, porque eu recebi um recado da estruturação dentro da universidade dizendo, olha, não vai poder abrir esse serviço, não. Nós não estamos preparados para ele. E eu falei, mas preparado como é que é mesmo? Nós atendemos tuberculose, meningite. Não estamos preparados. Eu falei, olha, a única maneira de vocês impedirem que ele abra é impedir que eu entre na instituição. Evidentemente, eu não sei se eu blefei, mas eles estavam blefando, claro, né? Foi aberto, 13 de agosto de 85. E claro que não tinha nem ninguém para eu atender, né? Primeiro dia, situação 85, o medo era muito maior do que a realidade da presença. Bom, abrimos. Muito bem, muita gente em risco, né? Gente com muita exposição ao HIV, mas a epidemia não tinha chegado direito no Brasil, né? Mas começa a acontecer, aí começa um turbilhão, né? E o turbilhão acaba, por eu ter chefiado o processo inicialmente, as coisas refletiam muito na minha posição política, posição pessoal. E aí começam a aparecer os casos, gradualmente, né? Poucos casos. E de repente aparece a necessidade de interná-los. Quando foi para internar, o Hospital das Clínicas falou, não podemos internar, não. Nós não estamos preparados a repetir a mesma história, mas aí com muito mais poder. Não internava, ponto. Realmente você começa a discutir sobre a história do medo, né? Quer dizer, o medo e o preconceito estão muito próximos, né? Se o preconceito for por causa de medo, é mais ou menos fácil. Você resolve o medo, o preconceito acaba. Mas não, era preconceito e medo. Foi uma época complicadíssima, inclusive com coisas tão agressivas quanto a primeira vez que um paciente internou-se por outra causa. E quando internou, descobriram que estava infectado pelo vírus da AIDS, me chamaram para me ameaçar. Você burlou, como se eu fosse responsável pela necessidade de um paciente que precisava de internamento. Como ele estava internado, eles não tiveram coragem de tirá-lo. Mas fizeram aquilo também que entra a história toda, né? Meu paciente já há tempo, eu cheguei lá para visitá-lo no primeiro dia, ele falou, doutor, dele está muito mal, porque eram 6 pacientes e tiraram, estou sozinho no quarto agora. Eu falei, não, é isso mesmo, a pessoa não está preparada. Aí no dia seguinte me falaram, estão trancando a porta. E foi esse o início dessa, né, de você ver como é que era, né, quase a impotência, sabendo que eu não sou nenhum herói, nunca fui. Eu sabia que não tinha meu papel como cuidador de um paciente desse tipo, não me trazia nenhum risco maior do que a minha vida normal, né? Mas felizmente o setor de imunodeficiência se manteve, depois tornou-se também pediátrico. E nesse período todo, paralelamente, no Brasil vivendo aí mudanças importantíssimas, né, que você pensar, né? Estou falando de 85 até 88, foi o quê? Constituição, aparecimento do SUS, estabelecimento desse setor de imunodeficiência, foi o segundo do Brasil, e a Constituição aparecendo com a grande novidade, que acaba uma figura que quem está nos ouvindo, que é jovem, nem sabe que isso existia, tem um nome que
paciente era chamado ou paciente particular ou indigente. Tinha esse nome de indigente, né? Era um absurdo, né? Se não tinha dinheiro, você era indigente. E o médico tinha esse papel, né? Ele atendia particular, mas fazia caridade de atender também indigente, que a Constituição acabou com isso. Todo mundo tem direito, né?